Olá, meu nome é Augusto e vamos estar juntos aqui na disciplina Engenharia de Requisitos de Software. Nesse primeiro capítulo, vamos falar da engenharia de requisitos de maneira mais geral, para depois a gente ir aprofundando um pouco mais em cada um dos tópicos. Nessa primeira aula, vamos dar uma introdução à engenharia de requisitos, falar um pouquinho o que é, quais são as divisões, as atividades que a gente tem dentro dessa área da engenharia de software, né? A gente vai falar especificamente o que é engenharia de requisitos, né? E quais são as atividades que geralmente estão relacionadas à engenharia de requisitos, a quem está trabalhando com isso, com análise de requisitos, né? Num projeto, com levantamento e tudo mais, e os desafios de cada uma dessas atividades, o que elas englobam, né? O que o profissional que está trabalhando com isso vai encontrar no dia a dia. Bom, primeiramente, a engenharia de requisitos é uma sub-área da engenharia de software que vai lidar com os requisitos, né? Então, vai cuidar de todo o ciclo de vida dos requisitos, desde o momento do nascimento, né, em que ele é levantado, em que ele é descoberto, com os usuários, com clientes, com quem for, com os financiadores, stakeholders de um projeto, até o momento, né, em que ele é desenvolvido, fica pronto e é verificado e está no produto, transformado em um produto, né, por uma equipe técnica. Então, quem trabalha na engenharia de requisitos, quem trabalha nessa parte, vai estar trabalhando com requisitos em todos esses momentos aí. A gente tem vários tipos de processos, né, que as atividades da engenharia de requisitos vão ser diferentes para cada tipo de processo, que a gente vai dar uma olhada. Então, um processo mais sequencial, um processo mais cascata, as atividades de requisitos são realizadas de uma maneira, se concentram no decorrer de um projeto de uma maneira, diferentemente de um projeto ágil, um projeto, ou então um processo em espiral, né? Então, a gente vai estar falando de atividades muito semelhantes, de responsabilidades semelhantes, mas a abordagem de uma pessoa que estiver trabalhando com isso, só os requisitos, né? O ciclo de vida desse requisito, ele vai ser um pouco diferente em cada parte dessa e, consequentemente, a atuação profissional também vai ser diferente, aí, os desafios vão ser diferentes, tá? E a gente tem desafios diferentes para cada tipo de produto, né? A gente pode ter um produto que ele é feito sobre encomenda para uma empresa, tá? Então, a gente pode ir lá levantar os clientes, usuários, regras de negócios, processos de uma empresa. A gente pode ter um produto que ele já é focado no mercado. Então, eu não tenho exatamente um cliente que demandou aquilo, que está pagando pelaquilo, né, que tem as regras bem definidas. Então, eu tenho um mercado que eu tenho que conhecer esse mercado, né? Então, é mais difícil chegar e fazer uma entrevista com uma pessoa, como seria no caso de um projeto encomendado, de um produto encomendado. Então, os desafios são diferentes. A forma de abordar, de levantar os requisitos, de descobrir, de validar esses requisitos, essa maneira vai ser diferente também, tá? Então, um produto de mercado, um produto que ele pode ser web, ele pode ser um produto de prateleira, que ele vai ser mais, vamos dizer assim, engessado. Se for um produto web, ele tem uma dinâmica diferente, né? Então, a gente tem desafios diferentes para cada tipo de produto e também para cada tipo de projeto, tá? Em geral, a gente tem algumas atividades básicas quando a gente falar da engenharia de requisitos, tá? Independente do tipo de produto, de projeto. Claro que o operacional vai variar, mas em geral a gente pode ter essa divisão aqui. A gente começa com uma licitação ou levantamento, descoberta de requisitos, tá? Em que a gente vai entender o problema, propor soluções, então entender quais são os requisitos desse projeto ou desse produto aqui. Então, isso vai nessa etapa de licitação. Então, num projeto, como a gente falou, que é encomendado por uma empresa, encomenda para uma fábrica de software, a gente vai nas pessoas-chave, faz entrevistas, faz questionários, protótipos, né? Descobre os requisitos dessa maneira. Num produto de mercado, a gente talvez faça workshops com clientes, né? A gente valide as necessidades, o setor comercial talvez tenha um ponto forte aí na questão de licitação, que vai estar descobrindo o produto, ver o que o mercado está querendo. A gente pode usar ferramentas de analytics, que a gente vai falar disso mais para frente também, para levantar os requisitos e descobrir. Então, que é esse momento aí, essa elicitação, tá? Que algumas pessoas vão chamar também de levantamento ou descoberta de requisitos, que é justamente isso, entender onde é que estão esses requisitos, onde que eu vou buscá-los e efetivamente ir lá e descobrir, entender isso aí, levantar e descobrir quais são os requisitos para o nosso produto, tá? Uma segunda parte aí, a gente tem a análise de requisitos, né, que seria um momento de verificar quais requisitos fazem sentido, quais não fazem sentido, se são factíveis ou não, né, talvez trabalhar uma ideia de estimativa, priorização desses requisitos, eliminar requisitos conflitantes ou requisitos duplicados. Então, é um momento que a gente vai parar e pensar nisso aí, tá? Então, dividir, é um requisito funcional ou um requisito não funcional, um requisito de qualidade do sistema. Que tipo de requisito que é isso? Como que a gente agrupa isso? Né? Como que isso vai entrar dentro do nosso processo de desenvolvimento? Tudo isso entra na parte de análise. É claro que no dia a dia, né, na prática, às vezes o momento de licitação e análise eles são muito parecidos, concomitantes, né? Então a gente está fazendo às vezes licitação e análise, mas para fins didáticos a gente gosta de fazer essa separação aqui para ficar um pouco melhor,
Tá? Em seguida, depois dessa análise, a gente entra na parte de especificação, que seria efetivamente, vamos dizer, escrever esses requisitos detalhados, seja num documento de especificação de requisitos, dependendo do tipo de processo, seja em histórias de usuário, casos de uso, né? Então, que seria realmente escrever, documentar, registrar os requisitos que a gente descobriu e analisou. Tá? Então, a gente entra nessa parte de especificação. Em seguida, a parte de validação, que seria verificar se o produto está concluído, se o requisito faz sentido antes de entrar ou no final, se faz sentido isso também. Tá? Então, dentro da elicitação, a gente tem um primeiro momento que seria mapear as fontes dos requisitos. Quer dizer, onde é que está o meu requisito? Tá? Onde é que eu vou descobrir isso? Então, pode ser clientes, pode ser quem está usando o sistema, usuários finais, quem trabalha na empresa demandante, então as pessoas que estão executando isso no dia a dia, mesmo que não estejam diretamente utilizando o software que vai ser produzido, né? Mas que de alguma forma vai ser impactado. As legislações também podem ser uma boa fonte de requisitos. Então, a gente tem que obedecer a legislação, então ali a gente vai ter requisitos que vão vir dessa legislação aí, tá? Às vezes do próprio time de desenvolvimento, então às vezes alguns requisitos técnicos, algumas coisas que são necessárias, que a gente precisa trabalhar também. O próprio time de desenvolvimento pode ser uma fonte de requisitos, tá? E várias outras questões que a gente pode ter, né? Pensando no mercado, produtos concorrentes, né? Isso depende do contexto de cada um. Mas é um momento da licitação que a gente vai mapear onde é que estão os nossos requisitos, onde que a gente vai descobrir, quem que a gente vai entrevistar, como que a gente vai fazer essa abordagem inicial. Seria um momento, digamos, estratégico da engenharia de requisitos, né? Que a gente vai mapear e traçar alguma estratégia para a gente chegar nesses requisitos, tá? No momento da licitação também a gente define o escopo do produto, quer dizer, quais problemas que a gente está resolvendo, tá? Até onde o produto vai, até que momento que o produto vai resolver, até que momento você fala, olha, isso não é do produto, esse requisito é um requisito de algum outro produto, de algum outro sistema e não desse que está sendo feito, que seriam essas fronteiras dos requisitos de um produto, tá? E principalmente o que a gente não vai fazer, tá? Principalmente quem trabalha aí com um modelo mais enxuto, com um modelo mais ágil, que a gente quer maximizar a quantidade de trabalho não feito, quer dizer, olha, vamos definir o que o produto tem que fazer aqui e vamos não fazer tudo que for fora disso, tá? Que a gente tem o famoso carrinho de compra de funcionalidade, que se depender de cliente, fala, eu quero isso, eu quero autenticação assim, eu quero esse tipo de coisa, eu quero coisa que arrasta, eu quero igual o Facebook, quero igual o Google. Então a gente define o escopo do produto e é um ponto muito importante para a gente poder tomar decisão, para a gente poder fazer o que é mais importante mesmo, né? Que são essas perguntas que a gente está tentando responder nessa definição de escopo. Tá? E um ponto importantíssimo é conhecer o domínio do problema, que geralmente é o ponto realmente que toma mais tempo dessa parte de licitação, tá? Que é entender o problema que a gente está resolvendo e ter contexto para a tomada de decisão e entender esse problema que está sendo resolvido. E a partir disso, claro, a gente ir verificando, entendendo e descobrindo esses requisitos. Tá? Então a gente tem, se você está num projeto que é para uma empresa de eletricidade, bom, você vai ter que entender disso, vai ter que entender a legislação disso, você vai ter que entender a parte técnica de operação do negócio para poder entender o problema que o sistema está resolvendo. Se você está numa indústria de segurança de alimento, você vai ter que entender de segurança de alimento, acaba se tornando especialista nisso, porque você estuda, conversa com pessoas, entende isso também para poder entender o problema, para poder tomar decisão, descobrir qual que é mais prioritário, qual que seria a melhor solução para esse problema do mundo real, como que a gente geraria um software que vai realmente resolver esse problema. Então a gente gasta um bom tempo conhecendo e entendendo o domínio do problema que a gente está tentando resolver. No ponto de análise de requisitos, né, então, alguns pontos é identificar e resolver requisitos conflitantes. Então, às vezes, a gente faz várias reuniões, anota várias coisas, de repente fala, olha, uma pessoa falou uma coisa, outra pessoa falou outra coisa. Tá? Duas pessoas com poder de decisão semelhante, com regras, talvez, que num processo não está bem definido. Então, a gente tem que verificar isso de alguma forma, resolver, descobrir qual que é a regra que faz mais sentido, que melhor se aplica. Tá? Então, a gente também vai estar descobrindo os limites do software e como que ele interage com o ambiente ao redor dele. Então, a gente tem o software, ele vai afetar o ambiente, tá? Então, a gente vai, nessa parte de análise, descobrir isso também, entender esse requisito, qual que seria o impacto dele na realidade, num processo, como que isso transformaria aquilo ali, para entender se aquilo faz mais sentido, se faz menos sentido. Tá? Em geral, na parte de análise de requisito, a gente vai estar fazendo classificação,
modelagem conceitual e resolução de requisitos conflitantes. 3 pontos principais. Classificar seria priorizar, verificar que agrupamento que faz mais sentido, se é requisito funcional, se é requisito não funcional, né? Poder verificar a prioridade disso, às vezes a estimativa também ajuda em alguns tipos de processo. A modelagem conceitual são formas de produzir modelo que ajuda a gente a entender o requisito. Essa modelagem conceitual, às vezes ela pode ser um diagrama OML, para quem trabalha com isso, dependendo pode ser um storyboard, protótipos, né, que vai te ajudar a tomar alguma decisão arquitetural futuramente, né, e a resolução desses requisitos conflitantes que a gente já falou. Então são 3 principais atividades dentro da análise de requisito que vai sendo feita ao longo do projeto. A gente tem um ponto de especificação de requisitos, né, que a gente vai efetivamente registrar os requisitos para que eles possam ser revisados e aprovados, então no sentido seja pela equipe de requisitos, seja pelo time de desenvolvimento, seja por clientes em si, tá, que vão olhar aqueles requisitos, ver se faz sentido, se não faz sentido. Então, a gente registra o requisito para isso. Pode ser um registro mais extensivo, mais textual, uma especificação de requisitos mais formal. Pode ser um documento mais simples, pode ser histórias de usuários, podem ser protótipos. Então, cada processo vai ter uma maneira de registrar, mas seria esse momento aí, tá? Num processo tradicional, a gente vai estar trabalhando com uma especificação mais extensiva. Num processo ágil, muitas vezes com histórias de usuários ou com roteiros, com formas mais enxutas, mais leves de trabalhar com requisito para a gente discutir mais, tá? Então, a especificação é esse momento de registrar, pegar aquilo que foi levantado, foi analisado e registrar isso para que ele possa tornar-se um produto de trabalho efetivamente dito. E no momento da validação, a gente vai se perguntar, olha, o entendimento que eu tive desses requisitos estão alinhados com as necessidades, com os problemas que a gente quer resolver, tá? Então, nesse ponto, a gente faz apresentações, então a gente verifica quem são as partes interessadas e faz apresentações, se necessário, a gente faz testes com usuários, verifica se aquilo faz sentido, a gente cria protótipos, valida esses protótipos, discuta esses protótipos, tá? E a gente tem um nome de validação também para essas duas partes. Então, nesse ponto aqui, que seria assim, antes de entrar para o desenvolvimento e para um ponto depois que o produto está desenvolvido. Então, a gente também dá esse nome para o momento em que se verifica se o requisito realmente foi desenvolvido, tá? Que poderia, no ágil, a gente chamar de teste de aceitação. Que seria, ó, deixa eu verificar, eu pedi um requisito, eu verifiquei uma necessidade, isso que foi realizado aqui realmente atende à necessidade que foi colocada, atende às restrições que foram colocadas aqui no requisito, tá? Então, a gente coloca isso também, de alguma forma, como essa validação de requisito. É claro que essa atividade vai variar de acordo com o processo. Tá, então o que a gente viu, o que a gente falou da engenharia de requisitos, deu essa visão geral bem ampla, que a gente vai falar um pouquinho mais de cada parte, de técnicas para cada parte aqui. Então a gente falou da licitação, que seria levantamento, a descoberta dos requisitos, seguido da análise, que a gente verifica requisito conflitante, faz classificação, modelagem conceitual, em seguida a especificação, que a gente documenta, transforma isso em algum registro para poder ser trabalhado posteriormente, e a validação, que a gente vai verificar se esses requisitos fazem sentido, se eles realmente solucionariam, né, se eles realmente descrevem o problema, e em seguida a gente verificar se o que foi implementado, se o produto que está pronto, ele soluciona o problema que foi identificado ali. Então essa parte seria a validação dos requisitos. Que aí, de maneira geral, né, isso é o ciclo de vida do requisito: especificação, elicitação, análise, especificação e validação. Tá? Então o momento do nascimento desse requisito até o momento em que ele realmente vira um produto. Então, que seria o término desse requisito. Pronto, agora ele está no mundo real, ele virou um produto efetivamente dito. E a engenharia de requisitos vai cuidar de toda essa parte aqui. Então, a gente vai estar trabalhando em cada uma dessas partes, às vezes com mais contato com o cliente ou com menos contato, mais contato com o time ou menos contato com o time de desenvolvimento, de acordo com o contexto, de acordo com o projeto, de acordo com o processo que é utilizado. Tá? E na próxima aula a gente vai ver como que a engenharia de requisitos vai estar trabalhando em diferentes tipos de processo de desenvolvimento de software. A gente vai falar do cascata, que é o mais simples, o mais básico, o mais antigo, vamos dizer assim, o modelo espiral, que muitos processos tradicionais utilizam, e processos mais ágeis, né, que são processos muitas vezes iterativos. E a gente vai ver como que fica a engenharia de requisitos nesses contextos diferentes. Ok? E a gente se vê lá e vamos falar um pouquinho mais da engenharia de requisitos. Até lá!